como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar ensinar. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado e ao todo lado e fingir. Opa, tá ruim de bagunçada aqui a minha vida, né? Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você que nos acompanha matutinamente em nossas lives matutinas. Obrigado a você que caminha conosco pelas vidas, né, que temos aí em nossa querida Baixada Fluminense. E obrigado a você que reza conosco, que sempre está colocando as intenções, nos ajudando na meditação, na contemplação. Vivemos cada dia mais um tempo complicado. Por que complicado? Porque temos agora 132 mil casos de Covid-19 no Brasil. É muita gente morta, 132 mil famílias que passam aí pela dor do luto. Quem tem amigos que passaram pelo Covid e sobreviveram, não quer dizer que as pessoas tentam trabalhar sempre com a teoria, não, mas o número de curados é 3 milhões, mas pela nossa vontade e pela vontade de Deus, não deveria ter ninguém morto pelo Covid-19. Mas infelizmente, muitas pessoas brincam com a vida, né? Eu falei ontem isso aqui na nossa live matutina. Eu falei sobre o desespero de uns e outros em querer ir para o baile, em querer ir para a praia, em querer ir para a piscina, sei lá. E aglomeração, e aglomeração, e aglomeração. Infelizmente, tem gente morrendo. Infelizmente, nós não acreditamos. Diante da realidade das eleições se aproximando, diante da realidade do deboche que tem da mídia como um todo, ou seja, não podemos contrariar o governo, né? Não pode contrariar o Bolsonaro, senão a situação fica feio. Nós vivemos dramas e dramas familiares. E quando a gente fala em drama, a gente lembra aí que nós temos aí desde 2017, nós perdemos cerca de 1 milhão de vagas de emprego. 1 milhão de pessoas entrou no serviço informal. E o que seria esse serviço informal? Primeiro, o que nós temos é as pessoas que fazem Uber. Né? Uber não tem uma garantia sequer para o trabalhador. Segundo, pessoas que trabalham no comércio informal, ou seja, trabalham e tentam sobreviver. O cara que bota cachorro quente, o cara que coloca... É 1 milhão de empregos que foram extintos graças à reforma que teve trabalhista. Mas é isso aí. Aí, para completar, hoje a nossa política brasileira se fala em criar o Renda Brasil. Na verdade, o Renda Brasil é o Bolsa Família, só mudou o nome. O Renda Brasil, ele não tem verba de onde tirar. O que o governo propôs? Primeiro, a gente conhece um seguro chamado desemprego. O seguro-desemprego é uma singularidade social que nós temos em nossa realidade brasileira, copiado do modelo inglês, copiado do modelo estadunidense, copiado do modelo europeu. Resumindo, o seguro-desemprego na Europa é uma realidade que a gente copiou, coisa boa. Antigamente, você para ter direito a 3 parcelas do seguro-desemprego, você tinha que trabalhar pelo menos 6 meses. Houve uma reforma, você para ter direito a 3 parcelas, tem que trabalhar pelo menos 12 meses. Legal, não é isso? Sendo que, agora com a Renda Brasil, o atual secretário lá, não sei das contas, né? O senhor ministro secretário da Fazenda, ministro da Economia da Fazenda, junto lá com o Bolsonaro, já se fala em Valderli Rodrigues. Ele fala em mudar a regra do seguro-desemprego, ou seja, para poder ter renda para pagar o Bolsa Família, que agora o Bolsa Família vai mudar de nome, é aquilo que todo governo faz. Ele muda o nome do sistema para poder manter sua renda no sistema, para poder fazer seu nome. Ou seja, na próxima eleição, possivelmente, a eleição de 2022, não se fale mais em garantir o Bolsa Família, se fala em garantir o Renda Brasil, que vai ser um outro nome, como o Lula fez. A gente tem que lembrar disso. O Lula juntou todos os benefícios, né? Tinha o gás,
tinha a luz, tinha não sei o que, lá as coisas que tinham no governo Lula, juntou tudo e criou o Bolsa Família. O Bolsonaro está estudando a possibilidade de criar o Renda Brasil, ou seja, o que é? Pegar o Bolsa Família e mudar de nome. E nesse sentido que se fala em mudar de novo a lei do seguro-desemprego. Se fala agora que o seguro-desemprego vai ter que ser agora, tipo assim, se você trabalha 12 meses, trabalhar de 1 ano e meio, né? Primeiro o aumento da carência, ou seja, na antiga lei, né, 2000, ano 2000, foi quando eu usei o seguro-desemprego, nós tínhamos que trabalhar pelo menos 6 meses, para poder ter direito a 3 parcelas. Com a reforma da trabalhista, passou a ser 12 meses. E antigamente era 3 parcelas para 6 meses. E eram 6 parcelas para um ano. E aí tinha, né, as regras, né, chegava até 12 parcelas, pelo que eu lembro. Com a reforma trabalhista, reduziu para no máximo 8 parcelas. E ainda se fala em reformar mais. Ou seja, a taxa de desemprego do Brasil está na base de 13,3%. Você calcula aí 12 milhões de pessoas desempregadas. Quando eu falo desempregadas, é pessoas que não têm nenhuma renda mínima. Mas a culpa é de quem? A culpa é nossa. Por quê? Porque a gente não está vendo isso. É interessante que se fala em trabalhar sempre no sentido de salvar a economia. Salvar a economia do quê? Salvar a economia daquilo que nós dizemos hoje ser a realidade brasileira. A realidade brasileira que se fala de uma economia onde beneficia cada vez mais aqueles que são donos de gado e gente. Ou seja, cada vez mais beneficia quem tem dinheiro. Ou seja, aquela famosa frase que nós usamos por aí, dinheiro atrai dinheiro, miséria atrai miséria. E na verdade, em vez de eles tentarem conseguir um fundo de desemprego melhor, eles estão trabalhando uma forma de reduzir o seguro-desemprego. Ou seja, hoje o seguro-desemprego nós estamos tendo uma base de 4.521.123 pessoas querendo o seguro-desemprego. Esse é número simbólico. Mas nem todos conseguem, porque hoje é 12 meses no mínimo de trabalho. Reconhecemos, aí eu vou falar isso com muita tristeza, reconhecemos que tínhamos pessoas e temos pessoas que vivem na base do seguro-desemprego. Ou seja, eu conheço pessoas que trabalhavam 6 meses e pediam demissão para poder conseguir um benefício. E aí ficava 3 meses desempregado, ali, ganhando seguro-desemprego. Depois de 3 meses conseguia outro emprego, trabalhava 6 meses de novo. E aí a lei também mudou. Hoje em dia você não pode pedir o seguro-desemprego assim, em tempos um atrás do outro, tem todo um contexto. Né? E ainda tem questão também que houve uma reforma no governo Lula que obrigava que o trabalhador se capacitasse, ou seja, está desempregado? Tá, fui demitido, foi, vai ter seguro-desemprego, mas você, para poder receber o seguro-desemprego, tem que fazer um curso, tem que fazer isso, fazer aquilo. Resumindo a história, a realidade política brasileira hoje, quando fala-se em mexer no seguro-desemprego, se fala em mexer na base de quem está lascado, na base dos pequenos. Bom, essa é a realidade, é uma notícia triste, estamos aí com o Pantanal queimando, estamos lá com incêndio no Pantanal, rezando a Deus para que Deus permita que caia a chuva no centro-oeste do Brasil, que Deus nos ajude, a Amazônia está pegando fogo também. Lembrando que estamos numa pandemia, use máscara, não é isso? Não esquece de álcool em gel e vamos agradecer a todo profissional de saúde que nos ajuda, que nos anima, que está lá colocando sua vida em risco. E a verdade é uma só, aumentou o número de casos no último final de semana, nós sabemos disso, o número de contaminados aumentou, são 132 mil famílias que choram os seus entes queridos vítimas da Covid-19. Vamos nós juntos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. O famoso Evangelho que a gente usa, que a Igreja Católica cita sempre, e inclusive é um Evangelho usado muito na festa de Nossa Senhora, porque fala do momento do encontro que Jesus está na cruz. Não existe coisa pior para uma mãe, seja ela a mãe que for, a pior mãe do mundo, que ver um filho sofrendo. Maria, quando está na pé da cruz com Jesus, e o filho dela está ali, mesmo diante da dor, consolando, mesmo diante do sofrimento, passando mensagem positiva. Às vezes nós ficamos nas dores, nós sofremos nas dores, e nós às vezes maldiçoamos a Deus. E Jesus, na hora que está na cruz, tem sua mãe ali,
E a mãe dele fala para ele: olha, mãe, não sofre tanto, mãe. Mãe, por favor, mãe, pensa bem. A realidade nossa é uma realidade onde é preciso entender todas as dores. Hoje nós olhamos para a realidade da Covid-19, alguns colocam que é um flagelo de Deus, que Deus castigou, que Deus não castiga ninguém. Deus não permite o sofrimento do pior dos homens. Deus não permite. Deus, ele apenas deixa acontecer aquilo que o homem planta. Ah, Deus não deu, Deus permitiu? Não, nem Deus permite. Se nós sabemos que existe a realidade de dor, é devido às escolhas erradas que nós tivemos. Por isso hoje, na festa Nossa Senhora das Dores, nós temos duas propostas do Evangelho. A primeira proposta do Evangelho é a proposta de João capítulo 9, versículo 25 ao 27. A segunda proposta é o Evangelho de Lucas, quando Maria recebe a notícia que vai ter uma espada que vai transpassar a sua alma. Lucas 2, 33 ao 35. O interessante ainda para a gente, que nós olhamos para esse Evangelho e percebemos claramente que existe uma conexão dos dois Evangelhos. Evangelho de Lucas capítulo 2, 32 a 35, ou 33 a 35, e o Evangelho de João capítulo 19, versículo 25 em diante. Você primeiro vê que desde criança acontece o anúncio da paixão do Cristo, a paixão do Senhor. Em segunda situação, a presença de Maria no pé da cruz demonstra claramente que Maria é a mãe, pois a mãe sempre está presente em nossa caminhada. Não devemos nunca e jamais recusar a presença materna de Maria. Independente de religião, não reconhecer a história de Maria, nós olhamos para os personagens bíblicos, a gente pega aí desde Adão até o último evangelista que veio a ser exilado e morrer, que foi João. Você pega o texto lá, Davi se chamou pelo Betsabeia, cometeu o adultério, cometeu o assassinato por causa dessa paixão. Salomão tinha 1000 mulheres. Abraão abandonou-se à vontade de Deus e ia sacrificar o próprio filho. Teve um filho com a escrava Ismael. E tantos outros homens e mulheres, personagens bíblicos, que cometeram desvios de conduta. Mas se você olhar para a pessoa de Maria, se você olhar para a pessoa de Pedro, Pedro nega Jesus 3 vezes. Se você olhar para a pessoa de Paulo, uma coluna da igreja, Paulo participa de forma direta ou indireta no assassinato de Estevão. Quando você pega Maria, a mãe de Jesus, ela está desde o seu nascimento, da sua gestação, da sua, vamos dizer assim, da geração de Jesus até a sua morte e a ressurreição. Por isso, olhando para o Pietá é a imagem de Nossa Senhora, que tem Nossa Senhora com Jesus no colo, morto. Olhando para ela, a gente percebe bem ali, Michelangelo é o dono da obra, o autor da obra, percebemos ali uma mãe que acolhe seu filho. Não tem como não fazer alusão às mães que perdem seus filhos para as drogas, às mães que perdem seus filhos vítimas da violência moderna, a violência das cidades. Aquela história que eu ouvi do padre Tiago, amigo nosso, ele contando que na Amazônia, ele fez um estágio na Amazônia, e ele dormia no quarto, e tinha uma Maria, o nome dela é Maria mesmo, que dormia na sala, na casa feita de pau a pique. E aí ele perguntou à mãe por que a mãe dormia naquele lugar, aquela senhora, por que ela dormia naquele lugar. E ela disse: eu dormia ali porque ali ela sentia a presença do seu filho. Aí ele perguntou com quem que o filho dela morreu. Ela contou: numa disputa de cercas. O vizinho veio e assassinou na frente dela o filho dela. E aquele filho ficou a noite toda naquele quarto, naquela sala, sendo velado por ela sozinha. E aquele filho, depois de sepultado, é o único lugar onde ela tinha a memória, a lembrança da alegria do encontro que estava em casa com o filho, como também das dores da morte do filho e do seu velório. A gente, às vezes, nós como cristãos, só queremos celebrar a ressurreição, só queremos celebrar a vitória. Maria nos ensina que é preciso viver todo o cotidiano. A vida tem que ter
princípio, meio e fim. A nossa dignidade, a nossa alegria, a nossa vida tem que ter plenamente sentido, sabor e razão. O Evangelho de hoje, a Boa Nova de hoje, quando traz Maria ao pé da cruz, traz Jesus sendo crucificado e Jesus abandonado somente pela mãe e seu melhor amigo, que era João. Você olha para o Evangelho de Lucas, quando Simeão anuncia para Maria as suas dores. O que nós temos que ter em nossos corações e de verdade, ter de verdade em nossos corações uma única certeza: não podemos fugir das dores. Por isso, Maria da Piedade, a misericórdia, é um dos nomes de Deus. Nesse mundo, nós temos aí um povo cada vez mais preocupados em obter vantagens, pessoas cada vez mais preocupadas em ofender, em dar aí o conflito. Maria, nossa mãe, apresenta a misericórdia. Por isso, nesse mundo que faz falta uma compaixão, um olhar de mãe, a memória que nós celebramos hoje é uma memória antiga, lá do século IV, século V, uma memória que foi primeiro colocada na igreja ortodoxa, uma igreja que celebra a Mãe de Deus. Também uma memória que nos traz logo após a paixão, após a exaltação de Santa Cruz, lembrando de Maria como mãe. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você que esteve conosco nessa nossa live. Reze por nós, dê like no nosso vídeo, dê dislike, fique à vontade. Democracia é isso. Obrigado a você, comente. Se concordou, comente. Se não concordou, comente também. É a liberdade de escolha. Deus nos ajude, nos abençoe. São exatamente 8 horas e 30 minutos. Obrigado a você pela presença. Se inscreva no nosso canal. Fique conosco. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Você.